Fala galera do Mercado Imob, eu sou o Leonardo Diogo e hoje a gente vai falar sobre um dilema. O que é melhor, construir por conta própria ou contratar uma construtora para fazer o seu projeto? Então fica nesse vídeo até o final que a gente vai falar exatamente sobre isso. Então roda a vinheta. Antes da gente começar, eu preciso muito te pedir isso aqui e é mais do que um favor. Preciso que você clique no botão gostei, clique no like, no joinha, se inscreva no canal e comente. Muito importante que você ajude aí, quais são as suas dúvidas, eu vou ter o prazer de te responder. Então, para a gente entrar nesse dilema, é importante que primeiro, não tenha preconceito. Não existe certo ou errado. O que eu vou trazer aqui são perspectivas sobre construir por conta própria, não que você vai fazer, colocar a mão na massa, mas você vai trabalhar com profissionais contratados diretamente ou realmente contratar ali uma construtora, uma equipe com engenheiro, um negócio um pouco mais estruturado para fazer o seu projeto. Bom, esse é um assunto que particularmente eu tenho muita experiência. Por quê? Porque eu já pude trabalhar com os dois formatos. Então eu sei bem o que eu estou falando. Com certeza, muita gente acredita que a parte financeira é o que mais pega nessa hora. Mas detalhe, depende. Não necessariamente contratar ali uma construtora vai te custar muito mais caro. Isso aí tem que sair um pouco desse mito. De verdade, isso é um mito. Claro que tem os pontos positivos de contratar ali uma equipe focada, especializada, ou realmente contratar uma construtora para fazer um negócio um pouco mais robusto. Mas não é com relação só à parte financeira que você tem que se preocupar. Tá? Eu sei que muita gente na hora de fazer isso pensa e se apega ali no financeiro, eu vou pagar um pedreiro na diária que eu consigo controlar melhor, um servente na diária fica mais fácil do que contratar uma construtora, às vezes vai sair mais caro. Às vezes o valor global da construtora vai influenciar realmente um valor mais alto que você está pensando, mas às vezes no final das contas, pagar ali por uma diária, por um profissional específico para trabalhar, o famoso contratar por conta própria, também pode te dar uma série de gastos adicionais que você não está pensando. São os famosos gastos ocultos aí da construção. Bom, então vamos falar aqui primeiro de algumas vantagens de contratar uma construtora. Primeiro, você tem uma comodidade maior. Por quê? Normalmente o número de pessoas envolvidas nessa construtora, ele é maior também. Então você tem pelo menos um responsável que vai correr atrás de material, de cotações, que vai realmente ficar um pouco mais dedicado na sua obra para poder fazer ela acontecer dentro daquele cronograma o mais rápido possível. Vou dar um exemplo. Nesse caso aqui dessa obra, dessa construção que eu estou fazendo, eu fiz a utilização de uma construtora. Então é claro que aqui já foi feito toda uma estimativa de gastos, uma estimativa de tempo. Por quê? Porque uma obra que sai do cronograma é muito ruim. Ela custa mais caro para você normalmente, por levar mais tempo para ser produzida. A sua expectativa também não é muito atendida por conta disso. Às vezes você está esperando a casa ficar pronta para poder sair do aluguel. Às vezes você tem um contrato que vai vencer, um casamento que vai acontecer e você precisa realmente de ter ali uma coisa um pouco mais cronometrada, um negócio com maior pontualidade dessas etapas e que a casa realmente vai ficar pronta. Então, estes são alguns dos pontos positivos ao se contratar um construtor. Existe um compromisso maior nesse sentido. Um outro ponto positivo ao se contratar uma construtora é com relação à qualidade construtiva. Normalmente, a construtora ela tem muito mais interesse, muito mais responsabilidade de manter um padrão construtivo, porque ela não está fazendo só uma casa, às vezes ela atende várias casas ao mesmo tempo. Então ela tem que manter uma qualidade construtiva para ter vida longa. As construtoras não querem fazer um projeto, se queimar no mercado e nunca mais pegarem novos serviços. Então elas têm que manter uma qualidade construtiva. E isso também é estabelecido em contrato. Então a segurança jurídica de uma construtora ela é maior. Por quê? Porque se ela te abandona, se ela deixa de cumprir com alguma coisa que está em contrato, ela vai sofrer juridicamente. Existe um contrato, existe um CNPJ por trás dessa construtora, existe um engenheiro que normalmente é o dono da construtora, que também tem uma responsabilidade. Então existem responsabilidades. E responsabilidades na construção de uma casa é realmente muito importante. Já pensou? Igual aqui. Eu tenho todo um trabalho que eu faço no dia a dia e eu empreendo também na área de incorporação, faço essa construção de casas. Então já pensou se eu tivesse que me preocupar
todos os dias, com todas as casas que eu preciso construir, que eu preciso fazer a construção dessas casas para poder empreender, se eu fosse o único responsável, com certeza eu iria passar muito mais desgaste, muito mais medo, muito mais risco. Então isso precisa ser colocado na conta. O risco, a chance de dar errado também é muito grande quando você tem uma construtora trabalhando, agindo sob o negócio, com o interesse de entregar no menor tempo possível, dentro do cronograma, dentro dos valores que foram estabelecidos. Então isso é realmente um ponto bem interessante. Bom, e aí, como a gente também tem o outro lado da moeda, eu não vou ficar fazendo aqui o advogado do diabo, só defendendo o lado da construtora. Também existem vantagens de se construir por conta própria. Construir por conta própria não quer dizer que você vai lá e vai botar a mão na enxada, nem ficar carregando sacos de cimento. Significa que você está contratando diretamente um pedreiro, um servente, um mestre de obras ou uma pequena equipe para poder trabalhar. E aí, quais são algumas vantagens nesse caso de uma mão de obra própria? Claro, o primeiro deles, que as pessoas normalmente mais vão com o objetivo, é justamente com relação ao custo. Quanto custa essa equipe, essa pequena equipe, esse pagamento mais diário? Normalmente, se a gente for olhar um volume pontual, normalmente isso realmente fica mais barato, porque você não tem uma figura ali de alguém tão dentro, tão próximo da obra, fazendo cotações, olhando se essa equipe está trabalhando direitinho, fazendo controle de horas, enfim, fazendo controle de ponto, nem nada do tipo. Então, normalmente, isso tende a ser um pouco mais barato mesmo. Então, realmente existe essa vantagem. Ela não acontece sempre, porque qualquer coisa que acontecer no meio do caminho vai impactar num custo até mais alto, mas normalmente, de fato, existe uma pequena economia, mas você tem que fazer essa conta se isso realmente vale a pena. Um outro ponto que é interessante também, nesse caso é somente quando você contrata uma construtora para fazer a sua obra e o valor é global, né? Ela também é responsável por comprar os seus materiais. Nesse caso, fazendo por conta própria, você controla todos os materiais que vão entrar na sua casa, no seu projeto. Ou seja, desde a areia que está sendo colocada até o porcelanato, até a bancada, você escolhe tudo. Então, fazer por conta própria te dá uma liberdade também muito grande. Isso eu confesso que realmente é muito bom. Isso eu estou falando só no caso de modalidade que construtora estiver fazendo toda a sua casa. Normalmente, eu já expliquei isso em alguns outros vídeos, existem modalidades de contratação, e para quem é aluno também do caso do zero, entende isso perfeitamente. Existem modalidades de contratação de uma construtora. Tem modalidades que você manda 100% na qualidade dos materiais que você vai utilizar. Então, depende, né? Só no caso de você construir total com a construtora e ela comprar os materiais, é que você perde essa capacidade de poder escolher as coisas ao longo desse projeto. Mas, como nem tudo são flores, trabalhar também com o sistema por conta própria tem uma grande desvantagem, que é com relação à segurança. A segurança de que aquela casa vai ficar pronta sem aquele profissional te abandonar. Normalmente, esses profissionais têm questões pessoais, particulares, às vezes complicadas. Eu falo isso não é com preconceito, é realidade. A maioria desses profissionais ainda tem dificuldades de se estabelecerem, às vezes, em um endereço só. Então, é muito comum você contratar um profissional e ele te abandonar, e ele não ir na sua obra, não te dar satisfação. Isso é muito ruim. E é por isso que muita gente se desgasta, inclusive, com relação à construção. Porque quando começa o projeto, esbarra pessoas, e eu já esbarrei com várias pessoas assim, que simplesmente falam que vão e não vão trabalhar, fecham um trabalho e não comparecem, não tem ali um nível de qualidade. Ou seja, a gente vai ficando saturado daquela construção. Então, quando ela fica pronta, ao invés de você ficar feliz, às vezes você fica com aquele sentimento de, nossa, foi realmente um parto essa casa para ficar pronta. Eu não estou tão feliz, eu estou mais cansado e exausto do que feliz com aquela construção. Então é basicamente esse ponto aí que seria um dos piores ao se contratar por conta própria. Parece besteira, e às vezes o encantamento por conta de preço e ali a conversa que um profissional, um mestre de obras, um pedreiro coloca num primeiro momento parece ser muito bom. Mas quando a obra começa a acontecer, você vai esbarrando com algumas situações e isso vai ficando muito chato, vai ficando muito tenso, muito complexo,
até ao ponto de, às vezes, até acontecerem algumas brigas dentro da obra, tipo, se você está pedindo para eu fazer isso, eu não vou fazer, eu vou sair da obra se você quiser que seja desse jeito. Então, reflita um pouco sobre isso, é muito importante. Esse vídeo é quase que um vídeo mais de reflexão do que necessariamente só de dicas. Então, eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero saber aí o que você acha melhor, qual dos dois jeitos você acha melhor. Não tem certo e errado, de verdade. Às vezes na sua cidade nem tem uma construtora para fazer, ainda são realmente nos formatos de equipes que trabalham, de profissionais específicos para fazer, mas eu quero saber, comente, curta, compartilhe com quem precisa, qual é o formato que você acha melhor, construir por conta própria, né, contratando um profissional ali específico, ou realmente através de uma construtora. No meu caso, eu passei por essa fase de construir por conta própria, né, contratando ali na diária, de 1 a 1, e hoje realmente eu preciso de construtoras, eu preciso de uma estrutura melhor que me dê mais segurança, que me dê mais tranquilidade, porque eu tenho que fazer as outras coisas. Eu já trabalho no dia a dia, eu não consigo ficar dedicado 100% em uma obra 24 horas por dia acompanhando. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!